das joias, para mim, eu não tenho nada a ver com isso aí, né? Eu não tenho que me posicionar a respeito. Isso é uma questão de uma investigação que está sendo conduzida. Se porventura houve algum erro, né, nesse processo, quem errou que, né, seja, né, vamos dizer assim, julgado nas formas da lei e de acordo com o devido processo legal, sem atropelos. Estou acompanhando esse caso por aquilo que vem sendo publicado na imprensa, porque eu jamais tive conhecimento dessa situação enquanto era o vice-presidente. O que eu digo que vai arrebentar do lado mais fraco? Você tem, em tese, um transporte de um material que era um presente para o presidente da República e sua esposa, que poderia ter sido feito pela mala diplomática, que poderia ter sido feito de outras formas, né? Então, se tem alguém que transportou isso de forma que não era correta, essa pessoa vai terminar pagando. E o ministro Bento, o senhor vê desse lado mais fraco da corda? Eu não sei, o ministro Bento não é nenhuma criança, né? Então, ele já prestou um depoimento à Polícia Federal aí, que eu desconheço o teor, né? Conheço o caráter do ministro Bento, ele não ia se propor a fazer nada que fosse ilegal. Mourão tenta passar pano para os militares, que tentaram entrar com as joias de forma ilegal no país, ao não apresentá-las para a Receita Federal, e também por ter entrado com o segundo pacote, e ter entregado para o Bolsonaro. Mas tudo está gravado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Eles continuam conversando, as vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Depois, Mourão defendeu o uso de militares, em áreas civis, devido à capacidade técnica deles. Não me parece que eles são tão técnicos como o ex-vice-presidente tenta passar para a sociedade, mas vejamos a fala. Em relação a ocupar cargo, né? O militar da ativa não pode ocupar um cargo no governo. Por que ele não pode ocupar? Ele também tem o prazo de 2 anos para assim permanecer. Se você tem uma pessoa dentro do Exército, ou dentro da Marinha, ou dentro da Força Aérea, que tem uma competência específica para um cargo, você vai deixar de usar aquele servidor que você, nação, nós, nação, treinamos, né? Demos os meios para ele estudar, para ele se aperfeiçoar? Não, eu vou deixar, não, esse cara fica aqui, ele só serve para ir para a guerra. Não, mas o cara é o craque da área de infraestrutura, eu vou deixar de usar? Então, tudo isso é aquela história, é aquelas reações a fatos que não são concretos. Bem, além de todos os envolvidos no caso das joias serem militares, se pegamos o histórico de vários militares de alta patente, que foram colocados como ministros do governo Bolsonaro, veremos que eles não são técnicos de nada. Conseguiram ser muito piores do que qualquer civil seria, e ainda são entreguistas. Ainda em novembro, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, esse Palerma, que chama general da ativa, inacreditável. Um general da ativa virou um Palerma, assassino, esteve em Manaus 4 dias antes, tinha 12 dias de informação que o oxigênio ia acabar, não foi capaz de tomar uma providência que os artistas liderados aí pelo Whindersson Nunes e outros todos, em 3 dias fizeram chegar, claro que em escala muito pequena, que é o que está ao alcance deles, oxigênio para salvar não só as vítimas da Covid, mas crianças em UTI neonatal, prematuros, da Atena, morreram no Brasil, 60 crianças. Aí vai querer que eu seja um lorde para ficar falando palavras elegantes, como esses canalhas que infestam a vida pública brasileira, arrumem outro. O Exército não tem que ser amado nem querido, o Exército tem que ser temido. É para isso que ele existe. Temor externo. Externo. Temor interno. Não, o interno é respeito. Né? E o externo temido. O governo anterior tentou, de todas as formas, impor essa tese do Exército ser um poder moderador na República Brasileira. É uma tese que foi usada até na tentativa de golpe dos bolsonaristas. Porém, com a posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar, essa tese foi jogada no lixo. Vejamos o que ele disse em uma recente entrevista. A Suprema Corte, ela, nas áreas jurídicas, a decisão final é da Suprema Corte, né? Então, e isso é extremamente importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Alguém tem que ter uma palavra final sobre esses assuntos de natureza jurídica. E essa cabe a sua... Então, aí diz, Forças Armadas, poder moderador. Forças Armadas não é poder.
Forças Armadas não é Foi seu poder. amigo que defendeu isso, o Ives Gandra. Pois é, então deve ter um pensamento que eu não conheço exatamente qual é o pensamento dele, em que momento as Forças Armadas... Agora, o que aconteceu foi o seguinte, ao longo do século XX, até a Constituição de 88, ou por usurpação de competência, ou porque quem teria que fazer não fez, os militares realmente, em todos os momentos de conflito, os militares estavam lá para querer tomar uma decisão. Mas não está na Constituição que nós temos que manter os poderes, sei lá, sobre a nossa tutela. Não está em lugar nenhum. De qualquer forma, os militares que participaram do governo Bolsonaro conseguiram destruir a imagem das Forças Armadas, e o novo presidente do STM já disse que militares na política não fazem bem para as Forças Armadas, e também se mostrou alinhado até com Alexandre de Moraes, ao elogiá-lo na condução dos envolvidos com o 8 de janeiro. Eu queria voltar ao 8 de janeiro, porque ainda não está muito claro quais casos vocês ficarão responsáveis. Eu imagino que ainda passará por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes se vai reenviar alguns casos para a Justiça Militar. Mas, por exemplo, existe a possibilidade do ex-comandante do Planalto, general Dutra, ser levado ao STM, ou mesmo alguma denúncia que venha a ser uma queixa para você sobre o que ocorreu naquele acampamento, uma vez que o acampamento militar estava numa área de controle militar aqui do Distrito Federal. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi polêmica, mas ele fez uma fundamentação perfeita, viu? Então, ele procurou mostrar que tem que seguir o devido processo legal. Nós temos o juiz natural, que é o juiz que aquela pessoa sabe que vai. Então, ele desenvolveu um trabalho sobre o artigo 9, sobre o que é que vem a ser crime militar, e chegou à conclusão, olha, não estava em local sob administração militar. Ele não estava contra um patrimônio sobre a administração. Então, genericamente, tudo aquilo não é um crime militar. Agora, não quer dizer, eu acredito, não conversei nem com o ministro Alexandre, que ao longo das investigações, se ele entender que alguém, que até nós sabemos nem se militares estavam ali presentes, quantos militares, sabemos de 2, eu acredito, tem 2 coronéis, esses estão com um inquérito policial militar em andamento, ainda em primeira instância, né? E sobre o general Dutra, os generais ali envolvidos, né? O Ministério Público, que é o Ministério Público Militar, já no dia 10 de janeiro, já tomou a iniciativa de abrir um processo administrativo para começar as investigações. Já teve uma notícia de fato. E quando o ministro Alexandre pede e decide que seriam julgados pelo Supremo Tribunal, investigados pela Polícia Federal, então o Ministério Público encaminhou tudo aquilo para